Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2, Energia Mecânica e sua conservação. Estamos aqui caminhando para mais um bimestre, o quarto bimestre do nosso ano letivo, e esses assuntos são bastante interessantes e muito cobrados no Enem, beleza? Então vamos lá entender o que é esse negócio de energia mecânica e sua conservação. Bom, primeiramente, a gente precisa saber e entender o que é energia, né? Na verdade, não existe uma definição exata para energia. O que nós podemos dizer é que ela está associada à capacidade de produção de ação, né? E ou movimento, né? Então, tudo aquilo que se movimenta ou que produz ou pode produzir deslocamento, a gente diz que esse corpo tem energia, né? Claro que existem infinitas formas de energia, que a gente vai ver isso daí. Muito bem. Então, manifesta-se de forma diferente com o movimento de corpos, calor, eletricidade. Tudo isso são fontes de energia, beleza? Segundo o princípio de Lavoisier, né, a energia ela não pode surgir do nada, né, e nem pode ser destruída. Olha que interessante, a energia não surge do nada e também ela não pode ser destruída, né? A única possibilidade que existe é a transformação de um tipo de energia em outro, como a energia da queda d'água, das hidrelétricas, que é convertida em energia motora, enfim, né, elétrica. Bom, então é interessante a gente entender isso, né, que não existe, a energia ela não é destruída, ela é transformada. E aí a gente vai ver isso aí lá no conceito de conservação da energia. Muito bem, pessoal. Então vamos caminhando aqui, ó. Nós temos aí dois tipos de energia, né, que a gente chama de energia renovável e não renovável. Essa temática ela é muito interessante, pessoal, porque essa temática ela é muito cobrada no Enem e é um assunto que está bastante sendo discutido, né, nos meios de comunicação. Muito bem. O que a gente entende por energia não renovável? Vamos começar por ela, né? Bom, primeiro, se ela é não renovável, ou seja, ela não se renova, é porque ela é de fonte finita, ou seja, ela é de fonte que tem um fim, né? A fonte que produz a energia, ela tem um fim. Não é que a energia tem fim, mas é a fonte, né? Então, quando a fonte ela é finita, ou seja, ela tem fim, a gente denomina de energia não renovável. Por exemplo, a energia gerada pelos combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, né? Ou seja, de um modo geral, as energias que são produtos da queima. Você consumiu aquele combustível ali, acabou-se, né? Então a gente tem uma energia não renovável, não tem como aproveitar a fumaça, né? Ah, professor, e a energia acabou? Não, ela foi transformada em outro tipo de energia, tá certo? Mas por hora a gente precisa entender o seguinte, que a energia que ela é consumida de forma finita, né, de fonte finita, ela é não renovável, certo? A mais comum o exemplo é a queima, né? Queima de gasolina, petróleo, carvão, enfim. Você não consegue recuperar novamente para reutilizar, ok? A mesma fonte, tá certo? Bom, o contrário também é verdadeiro, né? A energia que tem a sua capacidade de reposição natural, a gente chama de energias renováveis ou limpas, né? De repente isso pode ser até um tema de redação, né? Fale sobre energias renováveis e não renováveis. É interessante que você saiba sobre isso, né? Então, por exemplo, um exemplo desse caso de energia renovável, né? Limpa, de reposição natural. Por exemplo, a energia proveniente da luz solar, né? Você utiliza e consome aquele calor e aquele calor ele também ele volta novamente. A luz solar ela é constante, podemos dizer assim, né? Por exemplo, a força dos ventos, energia eólica. Então você pode produzir sim energia eólica e energia elétrica, que é o caso dos cataventos, né? Os parques eólicos que existem aí pelo mundo todo, que a cada dia está crescendo, né? Então você consome esse vento, você aproveita esse vento não é perdido. Ele passa, faz com que a pá gire e ele é renovável, né? Ele não se desgasta, a fonte não acaba,
o vento está surgindo e ele só aproveita o embalo, né, digamos assim. Bom, energia mecânica, que é o tema da nossa aula de hoje, né? O que seria energia mecânica? A gente pode definir como a capacidade de um corpo realizar trabalho, né? Lembrando que trabalho é sinônimo de energia, tá certo? É um tipo de energia, né? Quando essa capacidade de realizar trabalho está relacionada com o movimento, ela é chamada de energia cinética. Então lembrem-se, pessoal, que a gente estudou lá, o atrito cinético, né? Quando o corpo está em movimento. Então, tudo que é relacionado à cinética, né, à cinemática, a gente considera o quê? Que é o corpo que está em movimento. Então, a energia cinética, ela é a energia proveniente de um corpo que está o quê? Em movimento. Beleza? Se a capacidade de realizar trabalho estiver relacionada com a posição do corpo, né, com o acúmulo de energia, digamos assim, a gente chama de energia potencial. Ok? Ela pode ser gravitacional ou pode ser elástica. Muito bem. O que seria energia cinética? Né? Como eu já havia falado, né, a energia cinética está associada ao movimento dos corpos. Quanto maior for a velocidade em que um corpo movimenta-se, maior será o quê? A sua energia cinética. Então, quanto mais velocidade, mais energia cinética. A equação abaixo, né, define aqui como é que a gente calcula a energia cinética de um corpo. E aí, se vocês observarem, para calcular a energia cinética, EC, tudo bem? A gente precisa da massa do corpo, a velocidade elevada ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, a energia cinética, eu preciso da massa do corpo, a velocidade ao quadrado, dividido por 2, ok? Muito bem. E a energia potencial? A energia potencial ela pode ser energia potencial gravitacional, ou seja, proveniente da gravidade, e energia elástica, proveniente das molas e elástico, enfim, né? Bom, a energia potencial gravitacional, né, é aquela energia armazenada em virtude da posição de um corpo em relação à superfície, né? A gente chama de energia potencial gravitacional quando a gente tem um corpo que está a uma determinada altura em relação ao referencial, certo? Então, por exemplo, né, quanto mais alto estiver um objeto em relação ao solo, maior será a sua velocidade ao chegar ao chão, caso ele inicie uma queda. Então, pessoal, matematicamente falando, a energia potencial gravitacional, né, poderia até ter botado um Gzinho aqui, EPG, energia potencial gravitacional, é dado como sendo a massa do corpo, a gravidade, a aceleração gravitacional, na Terra que vale 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura. Então, gente, vale salientar o seguinte, vamos imaginar que o nosso nível é esse aqui, o solo, certo? O nosso referencial. Então, esse corpo, para chegar aqui, teve que realizar um trabalho. Alguém gastou energia para tirar ele do chão e colocar ele lá em cima. Então, na hora que eu coloco um corpo numa determinada altura, eu armazenei energia potencial. Quando eu soltar esse corpo, ele vai adquirir velocidade, obviamente, vai ter energia cinética aí, né? Mas nesse ponto aqui, em que ele está parado, eu tenho apenas energia potencial gravitacional. Quanto mais alto esse corpo está em relação ao referencial, mais energia potencial ele tem. Então, lembrando que a matemática aqui, o cálculo, né, é dado como sendo massa, gravidade vezes altura. É o famoso MGH, tá bom? Muito bem. A energia potencial elástica. Quando a energia potencial elástica estiver associada à deformação de um material elástico, o seu cálculo dependerá da deformação causada no material e de uma constante K, né, que é denominada constante elástica do material. Isso aqui vocês já sabem. Então, quando eu empurro uma mola e seguro essa mola aqui ela está armazenando o quê? Energia. Se a pessoa tirar essa mão aqui, ela volta para a sua posição inicial. Lembrando que a mola, né, possui uma força restauradora. Então, gente, na hora que eu pressiono ou que eu estico, fica armazenado na mola uma energia. De modo que se eu soltar, ela vai adquirir o quê? Movimento. E essa energia proveniente das molas, a gente chama de energia potencial elástica. É o EPEL, né? EPEL. Onde o K é a constante da mola, esse X aqui é a deformação, o quanto que ela esticou, elevado ao quadrado, não esqueça disso,
dividido por 2, tá bom? Muito bem. Existem outras formas de energia, né? Como a gente já citou logo no começo da aula, nós temos a energia térmica proveniente do calor, né? Que é muito utilizada nas placas solares para transformar a energia térmica em energia elétrica, né? Nós temos a energia química, né? Proveniente das reações químicas, ok? É muito utilizado nas pilhas e baterias. Nós temos a energia solar, né? Até retificando aqui, né? A energia térmica, calor aqui, seria da queima, né? E a energia solar, que seria das placas solares. Desculpa aí. Bom, então, as placas fotovoltaicas, né? Que são as placas solares, beleza? Tá crescendo a cada dia esse tipo de energia aqui. E a energia eólica também, né? É um ponto muito importante, né? Que é proveniente dos ventos, ok? Então, os ventos giram as hélices, né? E turbinas na produção de energia elétrica. E a energia nuclear, que é obtida através da fissão nuclear, né? A fissão nuclear, quando você ali atinge um átomo, né? E ele libera energia, e essa energia ela é aproveitada, né? Então tem muita energia armazenada na fissão nuclear, ok? É com ela que é construída as bombas atômicas e etc. Muito bem. Conservação da energia. Bom, pessoal, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, porque na aula seguinte vocês vão ver com mais detalhes esse ponto. Mas o que é que a gente precisa saber disso daqui? Bom, segundo o dicionário, conservação significa o quê? Preservar, né? Contra dano, perda ou desperdício, né? É exatamente isso que ocorre com a conservação da energia mecânica. Como eu disse para vocês lá no começo, na natureza a energia ela não é perdida, ela é o quê? Transformada, tá certo? Assim, a quantidade de energia mecânica no início deve ser exatamente o quê? Igual à quantidade de energia o quê? No final. Ora, se ela é conservada, o que eu tenho no começo é a mesma coisa que eu tenho que ter no final, tá bom? E aí a gente representa, né, matematicamente assim, né, ó, a energia mecânica no início tem que ser igual à energia mecânica no final, ok? Bom, para isso é plenamente possível que a energia cinética seja transformada em energia potencial. Por exemplo, você tem uma pessoa joga uma pedra de baixo para cima, vou jogar uma pedra para cima, uma bola para o alto. Ela sai com velocidade, ou seja, ela sai com energia cinética e vai ganhando altura. À medida que ela chega no ponto mais alto, ela não tem mais velocidade, agora ela tem o quê? Apenas altura. Então eu deixei a minha energia cinética, ela foi transformada totalmente em quê? Energia potencial gravitacional. Beleza? E vice-versa. Quando ela começa a cair, ela começa a ganhar velocidade e começa a perder altura. Então ela começa a perder energia potencial para ganhar o quê? Energia cinética. Tá certo? Muito bem. Bom, aí eu disse aqui, ó, ou uma parte pode ser perdida em forma de calor, né, de modo que o somatório final deve ser igual à energia inicial. O que é que eu quero dizer com isso? Porque assim, quando é um sistema conservativo, você tem a energia cinética igual à energia potencial, por exemplo, nesse caso que eu coloquei para vocês, de lançar uma bola para cima, né? Mas existem situações em que existe uma perda de energia, né, em forma de calor, em infinitas formas. Bom, vou fazer aqui um exemplo, ó. Um carro está preso a uma mola pressionada com 300 joules. Então você tem aqui uma energia potencial elástica de 300 joules, certo? A energia potencial está presa lá na mola. A mola é liberada e o carro entra em movimento. Ó. Entrou em movimento, nós temos o que? Energia cinética, né? De 280. Sabendo que no percurso foi dissipada energia em forma de calor, qual foi a energia perdida? Bom, pessoal, é uma conta matemática bem simples. Se ele tinha energia armazenada de 300 joules, entrou em movimento e esse movimento produziu energia cinética de 280. Tá faltando alguma coisa aí nessa matemática, né, pessoal? Então, se eu tenho 300 no início, eu tenho que ter 300 no final. Então, utilizando aquela nossa equaçãozinha matemática, ó, a energia mecânica no início tem que ser igual à energia mecânica no final. No início ele tinha 300, depois que foi liberada a mola, ele gastou 280. Então, obviamente, o que está faltando para os 300, que é 20, foi toda dissipada em forma de calor. Então, nossa resposta aqui seria de 20 joules. Foi o calor, né? Foi a energia em forma de calor que foi dissipada por
por essa mola, ok? Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios de fixação, né? Ó, um objeto de massa de 500 gramas está a uma altura de 5 metros do solo. Assinale a alternativa que representa o tipo de energia e o seu valor em joules. Bom, pessoal, se ele tem altura e ele está lá preso, né, parado na altura, obviamente a gente está diante de uma energia potencial gravitacional, beleza? E quanto é que ela vale? E aí a gente lembra, ó, tá aqui os nossos dados, nós temos a massa de 500 gramas, detalhe, tem que transformar de gramas para quilo, então 500 gramas é meio quilo, a altura foi de 5 metros e a gravidade vale 10. Lembrando que o cálculo da energia potencial gravitacional é mgh, onde a massa é 0,5, a gravidade é 10 e a altura foi 5. Multiplicando tudo isso daqui, a gente encontra que a nossa energia é de 25 joules. Portanto, a nossa resposta é a letra C, energia potencial gravitacional de 25 joules. Próxima questão. Diz assim, ó, para transpor o obstáculo à sua frente, transforma a energia, aí vem aqui, né, a pergunta, para transpor o obstáculo à sua frente, transforma a sua energia, e aí vem, em energia devido ao ganho de altura e, consequentemente, de velocidade. Então, pessoal, primeiro, como é que a gente vai resolver isso aqui? O que é que ele diz? Ó, para transpor o obstáculo. Então, para transpor o obstáculo à sua frente, eu preciso pular, eu preciso saltar. E quando eu vou saltar, eu preciso ganhar o quê? Altura, né? Eu preciso ganhar altura. Transforma-se sua energia. Aí vem, ó, que energia é essa? Energia cinética, né? Porque quando eu vou saltar, eu preciso correr. E à medida que eu vou correndo, né, eu tenho o quê? Movimento. Se eu tenho movimento, eu tenho velocidade. Se eu tenho velocidade, eu tenho energia cinética. Então, eu vou transformar minha energia cinética em energia o quê? Potencial gravitacional, devido ao quê? Ao ganho de altura. Se ele vai ganhar altura, ele tem energia potencial gravitacional, né? É PG, né? Energia potencial gravitacional, e aqui é energia cinética, ok? Consequentemente, né, A de sua velocidade. Bom, o que é que acontece quando eu vou correndo e ganho energia cinética e vou dar um salto? Quando eu salto, eu começo a perder o quê? Energia cinética para ganhar o quê? Energia potencial. Então a minha energia cinética ela diminui, né? Ela diminui para poder aumentar o quê? A minha energia potencial. Então a nossa resposta é energia cinética, energia potencial e diminuição da velocidade. Lembre-se, pessoal, toda vida que eu vou aumentar a energia potencial, consequentemente, eu perco energia cinética, né? Uma coisa vai contrabalanceando a outra, tá certo? Terceira questão. O Beach Park, localizado em Fortaleza, Ceará, é o maior parque aquático da América Latina, situado na beira do mar. Uma das suas principais atrações é o tubo-água chamado Insano. Descendo esse tubo-água, uma pessoa atinge sua parte mais baixa com velocidade de 28 metros por segundo de velocidade, né, pessoal? Considerando-se a aceleração da gravidade como sendo 10, desprezando os atritos, enfim, né? Qual é o valor da energia cinética na chegada da piscina de uma pessoa com massa de 60 quilos? Então, pessoal, a gente está diante aqui de um cálculo de energia cinética, né? Para calcular a energia cinética, é só lembrar aqui, ó, que a energia cinética é dado como sendo a massa, a velocidade ao quadrado dividido por 2. Nós temos aqui os dados, é só substituir. A massa vale 60, 28 vezes 28, porque é a velocidade ao quadrado, tá bom? Dividido por 2. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar que esse produto aqui na parte do numerador é 47.040 dividido por 2. Vai dar 23.520. Né? Então, a nossa resposta é a letra A. É apenas substituição na equação, tá certo, pessoal? Não tem nenhuma dificuldade aqui. Próxima. Um caminhão de 1.500 kg desloca-se com 10 metros por segundo de velocidade, né, ó, sobre um viaduto de 10 metros de altura, construído acima de uma avenida movimentada. Determine o módulo da energia mecânica do caminhão. Bom, pessoal, aqui é uma situação em que ele pede para você calcular a energia mecânica.
nós vimos que a energia mecânica ela é o somatório de todas as energias que contém um sistema. Nesse caso, a gente tem o caminhão a uma certa altura, né? A 10 metros de altura, então ele tem energia potencial gravitacional. E ao mesmo tempo ele tem velocidade. Então se ele tem velocidade, ele vai ter o quê? Energia cinética. Então a minha energia mecânica para esse sistema é nada mais, nada menos do que o somatório da energia cinética com a energia potencial gravitacional. Então vamos fazer isso. Aplicando aqui as nossas equações, ó, energia mecânica é dado como sendo o somatório da energia cinética mais a potencial. Então, como é que calcula a energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial gravitacional? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, fazendo essa conta, a massa é de 1.500 vezes... Aqui, pessoal, é 10 ao quadrado, tá certo? Foi um errozinho aqui, ó. 10 ao quadrado dividido por 2, mais massa, gravidade vezes a altura. Então, primeiramente, essa continha aqui, ó, da energia cinética deu 75 mil. E essa continha aqui da energia potencial gravitacional deu 150 mil. Somando os dois, eu vou ter 225 mil joules. Né? Nossa resposta é a letra D. 225 mil joules de energia mecânica. Ok? Próxima questão. A respeito da energia mecânica de um sistema conservativo, livre de forças dissipativas, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá, letra A. Na presença de atrito ou de outras forças dissipativas, a energia mecânica de um corpo em movimento aumenta? Não, pessoal. A energia do corpo em movimento ela diminui, né? Com a presença do atrito, ela vai perdendo em forma de calor, tá certo? Então ela faz a diminuir. B. Sim, só retificando aqui. Na presença de atrito ou de outras forças dissipativas, a energia mecânica de um corpo em movimento aumenta? Não, na verdade, pessoal, ela nem aumenta nem diminui. Ela é constante, né? Ela é constante. A energia mecânica ela é constante. A energia ela não se perde e ela apenas se transforma, tá bom? Então, tira esse aumento aí, ela é constante. B. A energia mecânica de um corpo que se move livre de ação de quaisquer forças dissipativas mantém-se constante? Correto, né? É exatamente a explicação do item A. É o contrário do item A, né? Então, a nossa resposta é o item B, certo? C. Para que a energia mecânica de um corpo permaneça constante, é necessário que, quando houver aumento de energia cinética, também haja aumento de energia potencial? Não, pessoal. Tem que haver um contrabalanceamento. Se aumenta a energia cinética, tem que diminuir a potencial. Se aumenta a potencial, tem que diminuir a cinética, para que permaneça a igualdade, tá bom? Letra D. A energia potencial é parte da energia mecânica relacionada à velocidade? Não. A energia potencial não tem nada a ver com velocidade. Está relacionada à altura, tá bom? Energia cinética de um corpo que se move em livre de ação de quaisquer forças dissipativas manter-se constante? Não. A energia cinética ela não necessariamente precisa se manter constante, certo? Ela vai perdendo velocidade para ganhar energia potencial, por exemplo, gravitacional, tá certo? Muito bem. Sexta e última questão. Uma mola elástica ideal, submetida à ação de uma força de intensidade F, igual a 10, né? Está deformada de 2 centímetros. A energia elástica armazenada na mola vale quanto? Aqui é uma questão mais detalhada, aqui, uma questãozinha mais... não é só a aplicação da fórmula, né? Primeiro nós temos os dados. A força aqui, pessoal, é a força elástica. E lembrando que força elástica é a constante vezes a deformação. A gente já viu isso no bimestre passado, né? Como é que calcula a força elástica? É a constante vezes a deformação. E esse valor é de 10 newtons. Ok? A deformação da mola foi de 2 centímetros. Lembrando que no sistema internacional a gente não usa a unidade centímetro, a unidade metro. 2 centímetros tem 0,02 metros. Vamos lá resolver a questão. Bom, a energia potencial elástica ela é calculada como sendo o quê? A constante da mola vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Só que eu vou escrever matematicamente desse jeito, ó. Constante, o x ao quadrado, né, que seria a deformação, eu vou escrever x vezes x, dividido por 2. E esse k vezes x aqui, ó, é exatamente quem? A minha força. Então, eu vou escrever a equação como sendo F vezes x, que é a deformação, dividido por 2. E F vale 10, a deformação 0,02, dividido por 2. Na hora que eu fizer essa conta, multiplicar e dividir, eu vou ter como resultado 0,1 joules, que a resposta é o nosso item A. Beleza?
Por fim, pessoal, termina a nossa aula de hoje, tá certo? Até o nosso encontro interativo, tá bom? Um abraço a todos, bye bye.